Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Uma honra estar aqui nesse encontro. Muito obrigado especialmente a Heloísa pela oportunidade de fazer parte de um grupo tão seleto, Heloísa. A gente tem aqui nessa mesa, nessa roda, né? Não é nessa mesa, nessa roda aqui a gente tem um grupo interessantíssimo. Primeiro, o Jones, que particularmente, quando você vai procurar o nome dele na internet, se vocês procurarem o nome dessa pessoa, vocês vão encontrar uma pessoa que conhece o Brasil e a América do Sul com detalhes, cada pedaço desse país. Portanto, conhece, trabalha numa grande corporação ligada à área de mineração, mas todas as questões relativas ao que isso roda em volta dela, em termos de comunicações, legislações, ele tem uma grande bagagem. Temos também aqui o Bruno, que, se vocês forem procurar a respeito de pesquisas ligadas à energia, a empresa que ele trabalha é uma das referências mundiais e, aliás, tem auxiliado muito todas as grandes imersões, as imersões que ocorrem fora do país com grandes corporações e junto com pequenas empresas, eles auxiliam nesse processo para visitar vários lugares distintos, seja na Europa, seja na América do Norte, seja em Israel, e assim vai lá pela frente. A gente também tem aqui um colega da PSA, que é o Emanuel Edoan, que trabalha diretamente com questões relacionadas a desenvolvimento de inovação num mundo que precisa se renovar fortemente, que é o mundo do setor automotivo, que tá passando um processo agora imenso em termos de identidade do seu futuro, né? E daí, finalmente, a gente tem uma empresa, não por último, mas assim, com a mesma importância, uma empresa que está batalhando pela área de defesa e que você vai ter um pitch aí para fazer um trabalho bem bacana para mostrar a competência da microempresa brasileira dentro desse processo. Nosso foco aqui é tentar colocar empresas de grande porte dentro de uma cadeia com pequenas empresas e médias empresas, ou seja, criar uma atmosfera com agregação de valor. Para isso, então, a nossa sistemática aqui, pessoal, é dividir em duas partes. Uma parte, primeiro, cada colega vai apresentar durante 10 a 15 minutos, vai apresentar a sua corporação e os seus objetivos dentro dessa cadeia de valor. Depois a gente começa uma conversa e, finalmente, a gente tem a apresentação da empresa. Deixa eu ver aqui o nome da nossa empresa, que é a referência. Figital, que era uma pergunta que eu queria saber. Por que esse nome depois? Tá bom? Tá joia, pessoal? Jones, a palavra é sua. Bom, bom dia a todos. Só pediria para colocar os slides na tela ali, eu acho que só para dar um panorama. Falando um pouquinho da nossa empresa. Bom, nós somos uma empresa de mineração, a Nexa, uma empresa que tem capital aberto em Nova York, em Toronto. Para quem não conhece, talvez, Nexa, nós somos parte do Grupo Votorantim. Antigamente se chamava Votorantim Metais. E aí a gente fala, somos uma indústria de commodities. Que tecnologia tem a ver com commodities, né? Tecnologia é extremamente importante para que você continue competitivo e você tenha sucesso. Uma vez que nós, sendo uma empresa de commodities, o preço não somos nós que controlamos, o preço é dado por uma bolsa de commodities. E então o que você tem que ser é competitivo e ganhar dinheiro com a sua eficiência em cima de um preço que é estabelecido. Falando um pouquinho em termos como a gente trabalha em termos de tecnologia, nós trabalhamos no lado que a gente chama de soft science, que é, digamos assim, são mais sistemas, automações e algumas outras coisas como Big Data, blockchain, e basicamente sistemas e um plano de automação que nós temos. A parte que a gente chama de UX, ou User Experience, que são todas as melhorias de TI. E depois o que a gente tem, que a gente chama de Hard Science, que é buscar novos minérios de mais baixo teor, trabalhar com, digamos, menor uso de água ou reciclagem de água o máximo possível. Trabalhar na parte de reciclagem, de economia circular, produzir os produtos que nós produzimos a partir de resíduos de outras indústrias. Temos alguns exemplos que a gente pode citar depois.
Por exemplo, a gente produz zinco para se fazer galvanização em metais. E quando você recicla esse aço galvanizado, as aciarias produzem um resíduo que se chama pó de aciaria. A gente recicla esse pó de aciaria, produz zinco novamente, que é um resíduo que teria que ser disposto em aterros, e tem um resíduo a partir disso aí que é rico em ferro, que volta ou para a indústria de cimento ou volta para se produzir gusa e vai para aço novamente, ou seja, você fecha um ciclo aí da economia circular, né? E o que a gente tem no meio ali é o que a gente chama de Mining Lab, que na realidade é o programa de inovação aberta, onde a gente é consciente que nós não sabemos tudo, então temos que abrir nossas portas para que startups ou empresas menores tragam conhecimento para a gente. E aí você pode perguntar, como funciona isso? Bom, nós temos um programa que chama Mining Lab, está na segunda edição dele. Daqui para frente ele praticamente vai ser uma plataforma aberta, que vai estar aberta o tempo todo na web, e as startups podem se inscrever e trazer as suas ideias para os nossos desafios. Esse ano, no Mining Lab 2, nós tivemos os desafios em concentração mineral, internet das coisas, automação industrial, economia circular e logística. E nós tivemos startups do Brasil, do Chile, do Peru, dos Estados Unidos e do Canadá que aplicaram, e nós selecionamos as startups. Selecionamos 10 esse ano, de todos os países. E você pergunta, isso funciona? Funciona muito bem, né? Quais são os benefícios? Primeiro que a gente tem 2,4 milhões de dólares por ano investindo nisso. Segundo aspecto, nós não queremos ter participação na startup. Ou seja, se ela tiver sucesso, o sucesso é dela. Nós queremos somente aproveitar-se da tecnologia que elas têm. O outro aspecto é, ela pode usar a sua tecnologia no ambiente controlado da empresa, testar sua tecnologia aqui. Vai ter um coaching com profissionais especializados nos processos que a gente está buscando melhorias. Vai ter apoio na captação de recursos, seja de fundos, de bancos ou de fundos estatais. Tem um orçamento garantido para seus primeiros testes, os 2,4 milhões de dólares. Se a tecnologia der certo, está automaticamente cadastrada como um fornecedor do Grupo Votorantim. Vai ter uma exposição nacional e internacional com isso. E vai ter a Nexa como um cliente, que é um dos 5 maiores produtores de zinco no mundo. Quais são os exemplos nossos de sucesso? A ZEG foi uma startup que começou com a gente há 2 anos atrás. Quando eles assinaram um contrato com a gente para a produção de vapor, através de uma tecnologia nova de queima de resíduo, automaticamente eles tiveram uma injeção de capital do Grupo Capitale de 100 milhões de dólares. E hoje, no mês passado, 28 de agosto, eles anunciaram que o Grupo Capitale está aportando um portfólio de projetos nessa startup de R$1 bilhão. Ou seja, funciona e traz benefícios para ambos os lados. O outro exemplo é a BioWare, que produz um óleo a partir de madeira, que estimula a economia local da região, produz um óleo que tem um footprint de carbono muito mais baixo que um óleo de combustíveis fósseis, e eles assinaram um contrato com a gente e tiveram acesso a R$1 milhão através da FAPESP. Então, ou seja, são bons exemplos e que funcionaram muito bem com a gente. Bom, Jones, eu tenho uma perguntinha. A gente tem um tempinho ainda da tua apresentação. Tá? Como é que você chega nessas empresas do Mind Lab 1, 2, 3, o que vier aí pela frente? Como é que vocês abrem? Simplesmente vocês baixam uma portaria? O que vocês fazem? Vocês têm parceria com o Sebrae? Eu quero chegar nisso aí. Vocês conseguem chegar via Sebrae nas empresas? Claro, o Sebrae é sempre um bom parceiro e ele atua muito mais do outro lado da empresa pequena, né? Como funciona o processo? Na realidade, a gente faz um processo seletivo, que a gente abre os desafios numa plataforma na web. As pessoas inscrevem-se com as ideias para solucionar os desafios. A gente faz um processo seletivo, digamos, na web, e vai fazendo um screening até que você tenha um número factível de você botar todas as startups juntos aqui em São Paulo, que a gente trouxe, acho que um número de 50 esse ano.
E aí sim tem um processo seletivo de uma semana, com uma imersão de vários profissionais da empresa, tanto da área de tecnologia, área financeira, área administrativa, onde a gente faz um processo de seleção e tem uma semana, digamos assim, um dia de apresentação, que é o pitch das startups, e elas apresentam seus projetos e a gente faz um processo seletivo e chega aí um número de 10, onde a gente vai investir. Mas vocês têm notado um transbordamento de, por exemplo, a Figital, que trabalha na área de defesa, ela já chegou até o Mind Lab 2, por exemplo? Não chegou. Entende? Na parte do processo. Bom, dentro dessa questão de transbordamentos, Bruno, vocês trabalham direto com esses processos. Então, apresenta um pouco o projeto de vocês, como é que vocês têm trabalhado. Tá bom. Acho que, antes de eu começar a falar, a gente podia passar o vídeo para apresentar a Enel. A Enel está ficando aí mais conhecida com a aquisição da Eletropaulo, né? Mas nós somos a maior distribuidora de energia do Brasil hoje, além de ser líder em energias renováveis. Ao longo do último século, a Enel tem incentivado a inovação e o progresso ao redor do mundo, tocando a vida de milhões de pessoas, mudando a forma como elas usam a energia. Hoje, enquanto o mundo enfrenta desafios ainda maiores, nós temos a energia e a responsabilidade de mudar nosso mundo de maneiras novas, sustentáveis. Para fazer isso com o impacto necessário, nós devemos nos abrir. Abrir a nossa energia para mais pessoas, parceiros e tecnologias. Abrir a nossa infraestrutura para novos usos, além da energia, compartilhando nossos ativos e sistemas com outras pessoas. Abrir novas oportunidades para nossos clientes, desenvolvendo ofertas e serviços inovadores que atendam suas necessidades, que estão em constante mudança. Abrir nossos serviços para mais pessoas em países, fortalecendo as economias emergentes e ampliando o acesso à energia. Abrir nosso conhecimento, compartilhando com colaboradores, clientes e parceiros, para que possamos enfrentar juntos desafios ainda maiores. Abrir discussões com todos os nossos públicos, construindo relações duradouras e criando ambientes seguros para nossos investimentos. É assim que nós trabalhamos em todos os nossos projetos ao redor do mundo. Este é o Open Power. Bom, então a Enel é uma empresa multinacional italiana, atua em mais de 30 países hoje, e ela tem esse posicionamento chamado Open Power, né? Em inglês funciona bem porque power vem de potência, mas também de força. Então é usar a força da inovação aberta para a gente conseguir traçar o futuro da energia. Tem algumas coisas que eu acho importante comentar, porque a Enel tem uma agenda muito positiva, que em termos de propósito para nós, colaboradores, é muito forte. Nós, pelo terceiro ano consecutivo, pela Forbes, nós ficamos num ranking chamado Change the World, que são as empresas que estão fazendo a única utility, algo para mudar. E o que a gente está fazendo para mudar? Nós acreditamos, como foi comentado aqui antes, que a energia renovável veio para ficar, e a energia renovável vai se tornar mainstream o quanto antes. Então, hoje a Enel ela é líder de energia renovável, também única utility que tem um posicionamento estratégico de se tornar carbono neutro, né, com o desenvolvimento futuro de energia renovável e a redução da participação nas fontes convencionais de emissão de carbono. Além disso, nós temos um histórico forte na distribuição de energia, por exemplo. A empresa italiana ela foi pioneira, a partir de 2000, na instalação massiva de smart meter, né? E é um tema muito relevante hoje para o Brasil, porque o medidor inteligente ele consegue muito mais do que medir de forma remota o consumo de energia, né? Em termos operacionais, a gente tem usado o termo de falar que é a plataforma de medição mínima, né? A partir do momento que você bota o medidor na casa de todas as pessoas inteligente, ali você faz operações que permitem, por exemplo, o uso da energia com tarifas horárias,
sistemas de pagamento, por exemplo, diferentes como pré-pago, acompanhamento do perfil de consumo do consumidor para, por exemplo, detectar defeitos, detectar fraude, detectar interrupção. Então, você passa a ter uma inteligência, né, significativa para você atuar de uma forma muito mais proativa com esse consumidor e com o mercado em si. Na Itália, de 2000 para cá, a gente avançou em alguns pontos fundamentais, né, que foi a medição inteligente, um sistema de gestão das frotas inteligentes, automação da rede e um sistema de gestão de base de ativos para maximizar o retorno do capital investido. Isso tudo, então, o que a gente está falando? Estamos falando de indústria 4.0, digitalização, para a gente conseguir o quê? O resultado que a gente conseguiu de 2000 a 2013, é o baseline que eu tenho, nós conseguimos uma melhora na qualidade do serviço, redução do tempo de interrupção média ao cliente de mais de 2/3, né? Ou seja, reduzimos em 2/3 a interrupção. E o custo por cliente na parcela da distribuição, o valor na conta, barateou um pouco mais de 1/3 o valor do custo da energia. Então, essa é uma segunda plataforma que a gente tem muito forte, que é a digitalização. Tanto no negócio de geração, como no negócio de comercialização e distribuição, a digitalização perpassa o negócio para buscar eficiências operacionais, para, em última instância, impactar para o cliente, mas também na própria forma da gente trabalhar e se relacionar com o cliente buscando digitalização. Então, já comentei de energia renovável e digitalização. Um outro ponto relevante para a Enel é a eletrificação. Hoje, nós temos a oportunidade de gerar energia elétrica praticamente com zero de emissão, via solar, via eólica, hídrica, tá certo? E a base geral de energia hoje, para uso não só de eletricidade, é carvão, óleo e gás. Se a gente consegue migrar o uso da energia para a energia elétrica, tá? Um caso de grande impacto, conhecido por todos nós, que é o fator mais poluente no mundo, junto com a energia, é transporte. Então, temos atuado fortemente na eletrificação do transporte. Obrigado. Obrigado, Jeff. Deixa eu... E a outra coisa que a gente tem pensado também com essa pegada de eletrificação e digitalização é pensar no futuro da energia. Então, a energia elétrica está vivendo um momento, agora com a geração distribuída, com o armazenamento e com a digitalização, que o futuro do setor vai ser diferente do que é hoje. Também foi mostrado ainda há pouco projeções de custo da energia tangenciando zero, né? Então, isso muda a forma de um agente líder global de energia pensar no futuro da energia, agregando novos serviços, eficiência energética digital e outros tipos de serviços de valor agregado. Então, veem que a Enel está liderando, né, a energia renovável, a automação da rede elétrica, pensar novas formas. Essas novas formas, se tem mobilidade elétrica, mas hoje nós temos a chamada Enel X, que ela busca na plataforma de serviços soluções para, além de mobilidade elétrica em separado, para cidades, indústria, comércio e residencial. Então, olha tudo, como que a relação do cliente no futuro com a energia vai ser para otimizar e atender as demandas do cliente. Então, falei um pouco sobre a Enel como propósito, uma empresa hoje com 72 milhões de clientes de distribuição, no Brasil 17, quase 20% de todos os consumidores do Brasil. Tá bom, e por que a gente está aqui hoje para falar, aqui a convite do Sebrae? Nós temos feito alguns movimentos de aproximação da pequena e média empresa e startup com a Enel, mas também com o setor elétrico. Então, ano passado, nós lançamos uma chamada de startup, tivemos 707 startups inscritas, fizemos um longo processo de screening, avaliamos mais de 100 com pitches presenciais, com aprofundamento, envolvimento das Global Business Lines, e selecionamos 7 vencedoras, 2 delas
a Horus, que é uma solução de drone para desenvolvimento de manutenção preventiva, tanto na parte de redes de média tensão, como também nos parques solares, e a Smart Green, que vai desenvolver conosco soluções para a iluminação pública. Essas duas em destaque, que ganharam na modalidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento e em parceria comercial, também foram fazer uma imersão agora em setembro no Vale do Silício para aprender as melhores práticas do Vale, mas também se exporem como empresas para o ecossistema do Vale do Silício, corporate venture e o que puderem ali para se alavancar. Então, um resultado que deu certo aí da chamada, e, na verdade, a gente tem esses 7 vencedores, mas ali no pipeline nós interrompemos as avaliações no meio, mas continuamos discutindo e conversando com outras startups. Então, falando um pouco sobre essa novidade que a gente está provocando com o setor elétrico, a gente viu que durante o período que a nossa chamada ficou aberta, outras empresas do setor e outras empresas afim, falando de internet das coisas, digitalização, também lançaram chamadas de startup. Então a gente chamou o pessoal e falou, faz sentido a gente ficar lançando cada um a sua chamada quando a gente tem mais ou menos o mesmo objetivo, e a gente está discutindo a possibilidade de lançar uma grande chamada do setor elétrico para que as startups participem e que ali a gente tenha uma boa concorrência entre os agentes do setor para escolher e definir cada um o que fazer com as startups. E acho que a ideia nossa é fazer algo aberto, né? Ou seja, por exemplo, a Enel tem muito interesse em buscar startups mais maduras para scale-up, para desenvolvimento industrial. Outros parceiros, tanto também concessionárias do setor elétrico, como outros agentes, tipo anjos, aceleradores, fundos de venture capital, podem atuar também no início dessa cadeia, cada um vendo o seu interesse para provocar investimento nessas startups, que, em última instância, vão conseguir ser investidas pela Enel ou por outro grande player do setor. Agora, por que o setor elétrico ele é atraente nesse contexto? Tá? Pelo recurso de P&D obrigatório para as concessionárias, especificamente aqueles que são de gestão das empresas de energia, nós temos um valor de investimento anual de mais de 500 milhões de reais. Tá certo? Então, no Brasil hoje, as empresas do setor de energia recebem para investir em pesquisa e desenvolvimento mais de 500 milhões de reais. Dados da própria ANEEL e esse próximo dado também da ANEEL. Fizeram uma amostra e viram que 83% desses recursos vão para a fase inicial da pesquisa e desenvolvimento, ou seja, pesquisa acadêmica, pesquisa básica e pesquisa aplicada. E eu acho que a gente aqui tem uma grande oportunidade. Uma crítica que a gente tem ao programa de P&D é que se investe muito dinheiro e se vê pouco resultado para a sociedade. Os critérios de investimento no programa de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL evoluíram, facilitando o acesso a esse recurso para etapas mais avançadas da cadeia de inovação, que eles chamam de lote cabeça de série, lote pioneiro e inserção no mercado. Fase final da cadeia, inserção no mercado ali, já vislumbrando a industrialização e a escala do produto. Então, inicialmente, tinha aquela ideia que da pesquisa básica, faria pesquisa aplicada, depois faria desenvolvimento experimental, depois faria... Quer dizer, teria toda aquela etapa, uma etapa que o time to market, por exemplo, e as metodologias de startup fazem essa abordagem não necessariamente fazer mais sentido, e que a gente tem que buscar uma forma desse time to market ser o mais rápido possível. Né? E a outra coisa é que a maioria desse recurso de pesquisa acaba não chegando numa aplicação concreta, e por isso essa flexibilidade que a ANEEL fez. E o que a gente tem feito agora é dar visibilidade desse recurso para a sociedade, dizendo que o setor elétrico tem recurso para investir, tem interesse de investir e atrair pequena, média empresa, startup, para mostrar soluções de interesse nosso para a gente desenvolver pesquisa e desenvolvimento e depois
a aplicação industrial. Deixa eu pegar aqui minha cola para ver o que mais que eu botei aqui para falar. Bom, já falei bastante assim desse contexto. Bom, o que a gente tem esse ano? Esse ano, em novembro, a Enel está organizando um seminário chamado SEND, Seminário das Empresas de Distribuição do Brasil. Tá certo? E ali nós vamos ter todas as distribuidoras reunidas. São seminários que acontecem a cada 2 anos para mostrar melhores práticas do setor elétrico. Esse ano, a gente vai incluir as startups dentro do evento. Então, nós vamos ter hackathon e nós vamos ter Demo Day para a apresentação das startups. Nesse contexto do evento, nós vamos estar conversando como o setor pode se aproximar e atrair cada vez mais empreendedores, pequena, média empresa e startup para serem atraídas para o investimento de pesquisa e desenvolvimento. Além disso, para fechar, a Enel, no trabalho dela com startups, nós temos o nosso chamado Innovation Hub, que a gente atua hoje já na Itália, na Espanha, no Vale do Silício, em Israel, em Moscou, no Chile e no Brasil. Tá? E nós temos um grande desafio. Como grande parte desse recurso de pesquisa e desenvolvimento ficou na parte da pesquisa, hoje, quando a gente vai fomentar e procurar soluções brasileiras que sirvam para competir com as startups, por exemplo, de Israel e do Vale do Silício, é um grande desafio a gente achar empresas que são de interesse das linhas de negócio globais, que estão acostumadas a prospectar um nível de maturidade de empreendedorismo e solução tecnológica bastante avançados. Então, acho que a gente tem uma oportunidade de pensar diferente como a gente alocar esse recurso. E é dos dois lados, né? Tem a empresa tendo que pensar como esse investimento pode servir para gerar coisa concreta, né, que sirva para a melhora de performance da empresa, mas também para o desenvolvimento social a partir do crescimento dessas empresas investidas, como as empresas também precisam ter uma abordagem mais industrial empreendedora do que acadêmica. E, com isso, a gente conseguir casar essas coisas e tornar o Brasil um polo diferenciado, aproveitando esse recurso para fazer inovação no setor elétrico. Obrigado. Muito bom, Bruno. Muito bom. Olha só, a gente então tem 2 partes aqui bem colocadas. Uma focando em soluções, visando questões de inteligência e sustentabilidade. Inteligência na sustentabilidade de processos, né? Outra trabalhando fortemente um outro pilar importantíssimo da nossa sociedade, que é a questão de energia. Isso é o ponto nevrálgico de todas as sociedades hoje. Só que tem um outro, que é mobilidade. Como é que, Manuel, você tem visto na empresa de vocês essa questão desses desafios? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite do Sebrae e muito obrigado pela oportunidade de apresentar o que o grupo PSA, como o grupo está se transformando. O grupo tem um passado industrial de mais de 200 anos, quase 140 anos no mundo automobilístico. Então, precisa inventar. Durante todos estes anos ficamos no mercado porque sabíamos inventar, fizemos produtos que marcaram, citando só o DS, que foi um verdadeiro objeto volante na época. Agora temos que nos reinventar e reinventar com uma visão. Talvez eu vou mostrar o slide que podem mostrar como o grupo tem uma visão no futuro, daqui o futuro curto, médio prazo, longo prazo. Então, estamos nos apoiando na transformação digital
para ter dois pilares de desenvolvimento. Talvez eu vou pegar esse, obrigado. Então, estes dois pilares mostram que a nossa empresa vai se apoiar no know-how histórico e de saber conceber, desenhar, desenvolver, vender, manter os nossos carros. Então, para se tornar a montadora automóvel de referência e ficar neste lugar com as nossas marcas, Peugeot, Citroën, DS e agora Opel e Vauxhall. Mas estamos também oferecendo serviços de mobilidade. Então, o nosso segundo pilar é nós nos tornamos fornecedor de mobilidade com a marca Free2Move, que já atua nos Estados Unidos e na Europa. Tudo isso para focar no desejo do cliente, nas expectativas, e para oferecer as soluções que vão garantir a nossa competitividade no futuro. Para ter isso, tem que ter uma visão, e eu gostaria de mostrar no vídeo seguinte. Talvez podemos colocar o vídeo, qual é a visão para a nossa fábrica do futuro. Acho que podemos colocar o vídeo agora. O vídeo é em inglês e eu vou deixar o vídeo falar. The pace of technological change has picked up in recent decades. In an ultra-connected world, consumers expect instant, A velocidade da customized mudança solutions. tecnológica mudou com o passar do mundo, e no mundo moderno nós temos soluções mais rápidas. Nós temos que nos preparar para antecipar as necessidades dos nossos clientes. Toda vez que um pedido é feito, o processo de produção de veículos é disparado em tempo real. A data e sequenciamento de produtos são planejados no centro de controle. O cliente recebe uma data provisória para a entrega do veículo. O pedido vem dos fornecedores, vai para os fornecedores e é alinhado com a data de entrega. Os processos de armazenamento e transporte de peças é automatizado e flexível. Então vamos examinar a fábrica do futuro. As áreas de trabalho são abertas. Toda a qualidade, ou melhor, todo o controle de qualidade é feito através do monitoramento de operadores. No workshop de montagem, uma verificação completa da geografia é feita a laser. A fábrica do futuro não tem papel, toda a informação é armazenada e trocada em tempo real. Se um pequeno defeito for detectado, medidas corretivas são enviadas para o robô envolvido, seja na parte da fabricação ou junto aos fornecedores. A fábrica também tem soluções customizadas e integradas ao processo. Nas áreas de kitting, os operadores e máquinas alinham os kits. Esse processo, que é o kitting completo, trabalha com as áreas de montagem para garantir flexibilidade. O veículo é transportado para a linha de montagem, e para que a montagem seja feita de maneira bastante controlada, todas as especificações que são envolvidas na produção são preparadas e controladas por computador e por seres humanos. Nós também damos treinamento contínuo para os operadores para aumentar a capacidade deles. Na linha de produção, a interação entre a equipe de design e a fábrica é feita em tempo real. As peças são fixadas por peças móveis, por robôs móveis que fazem toda a alocação dessas tecnologias
para maximizar a flexibilidade. E a gente manda uma notificação para o cliente dizendo que o pedido já está pronto. Ele pode retirar o carro ou na fábrica ou na concessionária, onde lhe será apresentado o seu carro novo. Então a fábrica do futuro começa hoje. Então, isso é a visão, mas isso também é um pouco o dia a dia das fábricas que estão se transformando no filme. Tem vários itens que já existem nas fábricas. O fato de ter carros personalizados, de ter meios de medição na linha, com laser, robôs colaborativos, os AGV, que são na fábrica. Então, tem vários exemplos que já foram coisas que já foram aplicadas e que estão transformando a produção e mostrando que estamos entrando na indústria 4.0. Esta transformação vai se acelerar e estamos trabalhando aqui no Brasil para fazer o primeiro Tech Day na fábrica. Na verdade, vamos fazer com outros atores também da região sul-fluminense, porque achamos que as problemáticas são as mesmas e definimos os temas com as outras empresas do cluster e definimos também pilotos para desenvolver soluções, chamando pequenas empresas, startup. Então, por exemplo, a PSA, o grupo PSA, tem que ter novas soluções com a AGV, com a eficiência da energia, também com o controle das superfícies e da qualidade em linha, e todos os itens da indústria 4.0. Tem outros parceiros que querem realidade aumentada, que também querem exoesqueleto. Então, tem uma lista longa de temas que vão ser ilustrados em Resende, no Senai de Resende, um lugar neutro e um parceiro também, e com o apoio muito forte do Sebrae, para que seja um sucesso, e queremos também perenizar este Tech Day cada ano, como está feito na França. E na França se chama Factory Booster Day. O grupo PSA se dotou de uma ferramenta muito interessante para aproximar a startup. Em 2017 foi criado o Business Lab. O Business Lab para gerenciar todas as atividades e o fluxo de trabalho de um jeito push-pull com a startup, se apoiando numa estrutura específica na França e na internacional, se apoiando nas células de inovação, que seja nos Estados Unidos, na China, na África e na América Latina, no Brasil, com a nossa célula de São Paulo. Então, desenvolvemos as parcerias, desenvolvemos
uma parceria especificamente com o Cubo e temos a parceria com o Sebrae. E tudo isso faz parte de uma mudança cultural que o grupo está inicializando e está concretizando também com alguns exemplos, success story, que já mostram que o trabalho, a aproximação com startup é bem benéfico, tem um benefício muito evidente quando está bem focado, quando não se espera demais com assuntos abrangentes demais, mas quando tem um tema que está bem definido e com a vontade das duas partes de conseguir um sucesso. Fizemos um desenvolvimento muito rápido de um software que vai nos ajudar num tema muito importante para nós, que é qualidade first, colocando sempre o cliente no centro do nosso processo. Muito obrigado, Emanuel. Eu fiquei com uma dúvida, porque tanto na tua fala quanto na fala do Bruno, vocês colocaram o Tech Day, colocaram as chamadas, e o Bruno levantou uma coisa importante, que é a questão da maturidade que ele enxerga dessas empresas de bases tecnológicas para atender esses setores. E vocês abrem Tech Day com empresas brasileiras, para empresas startups brasileiras trabalhando no processo, sendo que vocês são empresas que vêm com um projeto multinacional em alguns lugares. Como é que vocês estão enxergando este processo de necessidade, de densidade, de maturidade de empresas de bases tecnológicas brasileiras para um setor extremamente fechado, que é o setor automotivo? Na verdade, é um ponto chave, porque no mundo automobilístico nós não podemos parar a linha. Tem que ter soluções que têm um potencial de uma robustez muito forte. E nas novas tecnologias, as tecnologias que chegaram nas nossas fábricas, às vezes foram desenvolvidas na Europa, com não toda a relevância no Brasil, para preços de reposição, para uma manutenção que seja ágil. Então, é por isso que precisamos de soluções robustas e locais para alguns dos assuntos. Tem assuntos que precisam de soluções gerais e assuntos de soluções mais adaptadas, personalizadas ao contexto brasileiro. Então, aproveitando essa questão de robustez de solução, vem uma pergunta agora do Antônio Araújo, da empresa Servimatec. Está aqui o Antônio? Antônio Araújo está ali, né? Então, o Antônio fez a seguinte pergunta, questão de robustez, mesmo questão de robustez. Ele falou o seguinte, como a ANEEL, considerando os carros elétricos, né? Considerando todo esse mundo novo que é colocado, como a ANEEL planeja a rede de carregamento, abastecimento de carros elétricos que estão chegando forte em nosso mercado? Vocês também têm trabalhado isso para desenvolvimento de empresas no Brasil? Eu acho que a pergunta é para a Enel, né? A ANEEL é o regulador. Perdão, cara, eu falei ANEEL, foi? Não, mas, desculpa. É Enel. Ele escreveu Enel. Tem as duas coisas. Ele escreveu Enel. Eu que falei errado. Então tá bom. Não é? Desculpa. Na verdade, a gente não está vendo o veículo elétrico chegar forte. Nós estamos vendo formas de incentivar a chegada do veículo elétrico. Então, é sempre aquele dilema, né, do ovo de Colombo, né? Precisa de infraestrutura para o veículo vir, tendo o veículo vai ter a infraestrutura, mas o que a gente vê, e, por exemplo, nós somos membros da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, é que tem algumas, por exemplo, tributação é um viés errado, um sinal errado, que encarece o custo do veículo. Mas o que a gente está fazendo? A gente está buscando, politicamente, construir um processo que se perceba o valor do veículo elétrico, como em outros países. Está ganhando cada vez mais espaço para a gente ter esse caminho no Brasil,
né? E por parte da Enel, com as distribuidoras e com a própria Enel X, que é responsável por mobilidade elétrica, vemos como fazer, e na verdade temos planos e projetos que vão começar a aparecer para se colocar já uma infraestrutura de mobilidade elétrica para, chegando os veículos, eles terem a facilidade de carga e de uso. Respondido? Então, olha só, aproveitando. Então, Jones, o que dá para perceber claramente dentro das linhas aqui que você trabalha é que você tem que pegar este mercado que você tem de commodities e com uma responsabilidade social, ambiental imensa que toda a sociedade preconiza. Você tem apresentado, portanto, necessidades ligadas a questões de infraestrutura, questões de regulações, legislações, para se manter dentro desse negócio. Vem o José Rodrigues, da Monteloc Equipamentos. Está aqui o José? Ó, vocês fizeram juntos as perguntas, hein? Estão um lado do outro. E ele pergunta para a Enel, só que, de repente, a gente pode fazer uma discussão um pouco maior, colocando também na visão de vocês a questão de infraestrutura para a energia que vocês precisam. Então, ele pergunta o seguinte: existem novos projetos de construção e montagem de parques solares e eólicos, semelhante ao Parque Nova Olinda, em São João do Piauí, em Piauí, que pudessem, por exemplo, nessas lógicas, serem aplicadas para esse mundo de mineração, por exemplo? Para prover infraestrutura para esse setor? Então, já que tem a pergunta para um, aproveitar depois, quando ele responder. Mas a pergunta já fez esse link para o setor ou você que adaptou? Não, eu que aproveitei. Eu agradeço. Jones quer começar? Bom, eu acho que a pergunta é bastante pertinente, eu acho que é muito boa. Não só o mundo da mineração, eu diria assim que a mineração normalmente se localiza em áreas mais remotas, onde a infraestrutura é pior e você, de alguma forma, tem que levar alguma infraestrutura para lá, ou tem que ter um parceiro que leve, de modo que você viabilize seu negócio. Contrariamente a uma indústria de automóveis, por exemplo, que você pode ou colocar aqui em São Paulo, ou colocar em Curitiba, ou colocar em Resende, ou em qualquer lugar. Da indústria mineral, não. Você tem que colocar onde o depósito mineral está. Então, ela tem o que a gente chama de rigidez locacional, né? Você não muda um depósito mineral, ele está lá, feito pela natureza, você tem que aproveitá-lo aonde ele está. Sem dúvida, a gente busca sempre, talvez não a energia total de fontes renováveis, mas boa parcela, sim. A gente busca através de fontes renováveis e que tragam um impacto ambiental menor, mas você tem que ter uma infraestrutura mínima para estabelecer uma mineração. Agora, indo para a ponta digamos, do downstream da cadeia, produzir metais ela é uma indústria eletrointensiva, certo? A gente costuma dizer que metal é energia elétrica sólida, certo? Porque você tem os processos químicos de dissolução e depois você tem todo o processo de eletrólise, que na realidade você capta os metais aí e gera e precipita ele num cátodo e coisa assim. E você consome um volume de energia muito grande. E o interessante é você capta uma energia de uma rede que vem como corrente alternada, passa ele num retificador, transforma ela novamente em corrente contínua, porque a eletrólise funciona em corrente contínua, então você tem uma perda aí de 5% ou mais de energia, certo? O que a gente está planejando hoje em dia nas nossas eletrólises, nas refinarias de metais, é você ter um sistema de energia solar, porque a energia solar ela é gerada em corrente contínua, diretamente ligada na eletrólise. Então, primeiro, você tem geração de energia através de uma fonte renovável, sem ter uma conversão onde você tem uma perda de energia e você vai direto para a corrente contínua lá. Então, a gente tem um projeto desse sendo desenvolvido em Três Marias, em Minas Gerais, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais. É um projeto piloto, né? A gente está hoje com a mini eletrólise funcionando assim lá na universidade
e a gente tem planos bastante ambiciosos de ter um parque solar no entorno das nossas refinarias, de modo que isso você tenha uma energia sustentável diretamente ligada numa planta que consome muita energia. É claro que vamos ser nós mesmos que vamos construir isso? Talvez não. A gente tem que primeiro provar que a tecnologia existe e que a tecnologia funcione, e talvez a gente traga um parceiro especializado em energia para fornecer essa solução para a gente. Estamos aí. Vou aproveitar a pergunta que no final serviu para essa provocação do Estamos aí. Antes eu vou falar uma coisa sobre mobilidade elétrica que eu não comentei. Hoje, em Fortaleza, nós temos o primeiro serviço de compartilhamento público de veículos elétricos já funcionando. Então, hoje, se você for no Ceará, chegou lá, o nome é um aplicativo chamado Vamo, que eu não lembro o que é, veículo alternativo, alguma mobilidade. Vamo, você baixa o aplicativo e, em vez de pegar o Uber, por exemplo, você pode pegar um veículo elétrico, tem lá os pontos, 20 carros, e você usa parceria da prefeitura com a Enel, com a Rap Vida, operado pela Sertel, e vocês já podem usar, recomendo. Falando sobre a questão da provocação, agradeço, Jefferson. A Enel ela tem buscado oferecer produtos e serviços, como eu comentei, cidades, indústria, residencial, para todos os segmentos. Então, por exemplo, no caso da mineração, a gente que é um grande consumidor de energia do Mercado Livre, nós temos soluções de PPA, que são contratos de energia de longo prazo, que a gente pode fornecer energia renovável, certificada, gerada por fontes renováveis para a indústria, por exemplo. Tá? Então, querendo conversar conosco, Jones, mais que bem-vindo. Pessoal, olha só, antes da gente passar a palavra para o nosso pitch, queria que vocês fizessem umas finalizações a respeito do que vocês acreditam dessa parceria que vocês podem desenvolver com pequenas empresas e startups. Eu acho que a gente só fala de startups, né? Acho que a gente tem uma dificuldade bem grande de lidar também lá. Eu venho de um estado onde 98% das indústrias, é um estado que tem 30% do PIB é industrial. O estado de Santa Catarina, né, Sérgio? 30% do PIB de Santa Catarina ele é industrial. 95% das indústrias são de pequeno porte, né? Ou seja, e o que é interessante é que também tem um grande número de pequenas de empresas de médio porte. E essas empresas de médio porte, elas são geralmente, elas fornecem para uma cadeia de valor. Só que uma cadeia de valor que, por exemplo, nós temos lá maior fabricantes de engrenagens de motor de arranque do planeta. A média empresa. O problema é que daqui a 5 anos, 10 anos, não tem mais motor de arranque que precisa de engrenagem. Então, está lá essas empresas com alta capacidade industrial e um monte de startup sem capacidade industrial. Então, é impressionante como a gente precisa urgentemente fazer um match, quase que esse corp venture acontecendo aí dentro de um processo de amadurecimento de empresas, né? Então, dentro da visão de vocês, qual é o ponto nevrálgico disso tudo? Você coloca lá, Emanuel, lá na sala, quando a gente estava conversando, que mindset é uma coisa que você tem sentido que muda todo o jogo agora. Ou seja, as últimas palavras de vocês, antes da gente passar a palavra para o pitch. Sim, eu queria enfatizar um pouco a mudança de mindset, porque é o que marca os 2 últimos anos do grupo PSI, e que mostra também a nossa capacidade que está chegando para se aproximar às startups e pequenas empresas. Tínhamos dentro da empresa um incentivo muito grande dado para entender o que a mudança, o tsunami desta mudança digital. Então, cada colaborador no grupo tinha que passar um passaporte digital. E isso
realmente mudou as coisas. Teve também uma campanha dentro da empresa aqui no Brasil para quebrar as paredes, quebrar os silos entre os diferentes departamentos para ter uma sensibilização muito melhor ao resultado e focar no cliente, sempre focar no cliente. E no Business Lab, que eu descrevi muito rapidamente, tem também uma parte interna, que é chamada a incubadora interna, para dar a possibilidade de desenvolver as ideias de colaboradores, de definir um business model e de desenvolver dentro da empresa ou talvez fora da empresa a nossa aproximação com as parcerias que fizemos vão oferecer esta possibilidade. Bom, eu acho que, falando um pouquinho de startups de forma geral, eu acho, de forma sintética, nós, digamos assim, da indústria de commodities, temos muito conhecimento na nossa área de atuação e, eu diria assim, existe alguma tecnologia disruptiva na produção de commodities? Eu acredito que ainda não, e as tecnologias são incrementais. Agora, o que a gente precisa e o que a gente faz através das startups é buscar novos conhecimentos através da inovação aberta de outras indústrias, ou seja, aplicar conhecimentos desenvolvidos em outras indústrias à nossa indústria. E eu acho que aí está a grande beleza da startup, porque existem tecnologias sendo desenvolvidas por indivíduos, empreendedores e tudo, que às vezes são ultra aplicáveis ao nosso negócio e que nós não conhecíamos. Então, temos que ter a humildade de abrir as portas e ver conhecimentos externos. Eu acho que isso é extremamente importante. O outro ponto eu gostei muito da palestra do Pascal hoje, que ele diz que as tecnologias do futuro já estão presentes hoje, elas só não são viáveis, e que elas vão se tornar viáveis no futuro, dependendo do barateamento de energia ou qualquer coisa que seja. Um dos grandes problemas da indústria de commodities é o que você gera de resíduos. Isso é inegável. Uma mineração tem barragens de rejeitos, as refinarias têm barragens de rejeitos e tudo. E já existem tecnologias para você recuperar praticamente tudo daquilo que está lá. Elas só não são economicamente viáveis hoje. E não são economicamente viáveis com as tecnologias que nós conhecemos. Então, a gente tem uma outra frente que a gente chama de economia circular, que é justamente buscar conhecimentos através de startups para que nós possamos aproveitar os nossos resíduos e minimizar o máximo possível o nosso impacto ambiental. Obrigado. Rapidamente, Bruno, passando a palavra para ti. A Enel está aperfeiçoando a forma de trabalhar com startups. Então, por exemplo, nós fechamos, tanto por abordagem top-down como bottom-up, quais são os desafios críticos que a gente tem para oferecer publicamente às startups e às pequenas e médias empresas para nos ajudar com esses desafios operacionais. Tá? Então, em breve, a gente vai estar publicando. As áreas de interesse de atuação nossa a gente já tem publicado, mas agora é aperfeiçoar. Eu acho, tem até saiu aí uma pesquisa do MIT dizendo que quanto mais sênior, né, o empreendedor começa a empreender, o seu ciclo de empreendedorismo, maior a chance de sucesso, né? E eu acho que isso vai muito assim da maturidade do conhecimento do problema, né? Então, o que a gente está fazendo é tentando trazer problemas reais da corporação com o máximo de informação que a gente pode abrir, né, para atrair focos específicos de desenvolvimento de soluções que nos sirvam, isso por abordagem de plataforma aberta, por acesso de chamadas que a gente vai fazer, como for, vocês vão estar acompanhando, vamos querer usar o Sebrae para nos auxiliar nessa divulgação, e também aproveitar para dizer que a gente teve a honra de sermos reconhecidos como uma empresa mais inovadora
no Prêmio Nacional da Inovação do SEBRAE com a CNI, né, e do Brasil em gestão da inovação. E por que eu estou falando isso? Porque a inovação na Enel está no DNA e é 360. Então, uma outra forma de aproximação com a pequena indústria, com as pequenas empresas, é que nós temos mentores de inovação espalhados numa abordagem bottom-up. Hoje temos mais de 600 colaboradores apresentando projetos de startup, de melhorias de inovação processual, e alguns deles trazem fornecedores para contribuir. E eu acho que a gente poderia estruturar uma forma dessa aproximação de forma mais sistêmica para a gente conseguir melhores impactos nessa relação. Então, é nesse sentido que a gente vai avançando, desafios e parcerias de uma forma mais aberta também dentro da organização, para aqueles colegas que querem se destacar com proatividade, se aproximar dos fornecedores da cadeia e buscar inovações mais incrementais para melhorar nossa performance. Obrigado, Bruno. Obrigado, Emanuel. Obrigado, Júnior. Pessoal, é o seguinte, por algum motivo, fundamentalmente em função da competência, em função da reputação, nós temos a oportunidade e a honra de assistir um pitch de uma empresa brasileira, startup, de gente muito competente, Lúcio Neto, da Figital. Então, por favor, muito obrigado pela honra de nos ministrar 5 minutos do seu conhecimento, mostrando o que você tem feito. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gerson. Muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais nada, quero agradecer o SEBRAE Rio de Janeiro, na pessoa do diretor Evandro Peçanha, Renato Regazzi, também de sua equipe, a Bia, o Wilton, por essa oportunidade. Meu nome é Lúcio Neto, eu sou sócio desenvolvedor de negócios da Figital, Soluções e Internet das Coisas, e acredito que a minha apresentação será complementar a tudo isso que foi mencionado aqui nessa manhã. Nós estamos totalmente inseridos dentro do contexto de tecnologias emergentes, assim como robótica, como realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial. E o que todas essas tecnologias ou tendências tecnológicas têm em comum? A internet das coisas, a terceira geração da web. Um mercado que prevê 50 bilhões de coisas conectadas até 2022, movimentando 1,7 trilhão de dólares em todo o mundo. E o Brasil já é o 4º maior mercado machine to machine. E muitas dessas coisas conectadas estarão nas suas empresas e nas suas indústrias. 2 grandes problemas se apresentam: conectividade, as tecnologias atuais ainda são caras, e eficiência energética. Os dispositivos, as suas baterias duram pouco. Surge em 2014 a tecnologia LoRa, uma tecnologia de longo alcance de transmissão de dados, do qual a Figital é especialista. Redes de longo alcance de transmissão de dados, baixo consumo de energia, capaz de conectar milhares de dispositivos por antena. A partir dessa tecnologia, nós desenvolvemos um sensor rastreador híbrido de duas tecnologias, Wi-Fi LoRa, pode ser 3G, 4G e também Bluetooth, e também um modem de telemetria de dados. Ideal para rastreamento de objetos, máquinas, animais e até mesmo pessoas, como através de um crachá inteligente como esse. Ideal para aplicações de internet das coisas aplicadas à indústria 4.0, assim como telemetria de máquinas, monitoramento de condições ambientais, como temperatura, pressão, umidade, além de análise de movimentos de objetos, impacto, queda e movimentos bruscos. Para a Embraer, para a gigante da aviação brasileira, nós desenvolvemos uma solução de rastreabilidade de ativos dentro do chão de fábrica e entre os ferramentais e embalagens que circulam na cadeia de fornecedores da empresa em São José dos Campos. Também, através da IBM, para a Klabin, uma indústria de papel e celulose, rastreamento e monitoramento de máquinas usadas na colheita de madeira. Como a prova de conceito demonstra, alcançamos resultados tanto em ambiente florestal quanto no ambiente do pátio de madeiras. Hoje existe em operação, na Baía de Guanabara, uma cobertura de rede como essa, uma infraestrutura de rede sem fio que permite à Marinha do Brasil monitorar e rastrear embarcações de pequeno porte. Através do SEBRAE, nós temos um projeto com a cadeia produtiva do cluster de defesa, que envolve CN, Porto Sudeste, Nuclep, Vale,
CPTIBA-TECOM, para também implementar projetos de internet das coisas. Também através do Sebrae, em Porto Real, um cluster automotivo sul-fluminense, que envolve um projeto com a PSA, para a rastreabilidade de ativos em tempo real, para evitar e impedir que o processo produtivo seja interrompido. Por que a internet das coisas é estratégico? A IoT está cada vez mais ligada à tomada de decisões de transformação digital dos modelos de negócio das empresas. Assim como o Pascal mencionou, a disrupção não acontece por conta da tecnologia, mas sim através da solução. E uma coisa que acho que interessa muito aos senhores. Em média, o retorno de investimento sobre um projeto de internet das coisas tem sido menor há um ano. A Phygital tem sido reconhecida por seus projetos. Fomos finalistas do programa Startup Rio, programa da FAPERJ no estado do Rio de Janeiro, e ficamos entre as 10 melhores startups. No ano de 2017, fomos uma das startups escolhidas para apresentar uma prova de conceito com a Embraer. Perdão. Também saímos na análise de mercado da Liga Venture, em 2017, como uma das 193 startups mais promissoras em IoT Smart Cities. Também, recentemente, fomos eleitos a startup número 1 no ranking Top 5 IoT do movimento 100 Open Startups e entre as 5 do Innovation Awards Latam, que seleciona mais de 800 startups em toda a América Latina. Finalizando, deixo o meu contato aos senhores e me disponho a esclarecer mais sobre a internet das coisas e sobre transformação digital. Muito obrigado a todos. Senhores, uma salva de palmas para o Lúcio.